Vamos lá, então, convido a todos que estejam presentes a fecharem os seus olhos, a respirarem profundamente, que possamos nesse momento trocar as energias do nosso corpo, vamos nos desligando do que aconteceu durante o nosso dia, vamos pouco a pouco nos conectando à espiritualidade e assim vamos acalmando o nosso coração primeiro, respirando, trocando as energias, as células do nosso corpo, revitalizando elas. E assim nós vamos nos conectando à espiritualidade maior presente, gratos aos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, espíritos amigos que nos acompanham durante o nosso dia a dia, estão sempre do nosso lado, tentando nos inspirar, tentando nos ajudar, nos orientar, nos trazer as respostas para as dúvidas, para os conflitos que nós temos. Nem sempre estamos abertos, mas eles estão sempre do nosso lado. Agradecemos também a presença da espiritualidade que toma conta do nosso lar, dos amigos envolvidos na nossa casa, cuidando da gente, tentando manter a harmonia entre todos. Gratos também aos mentores aqui do Espírita Soul, que nos envolvem ao longo da semana que se passa, da semana que está por vir, nos inspirando para este momento, para as publicações que nós realizamos na página. Agradecemos também a todos os irmãos que estão conosco neste momento e vamos saudando as equipes de limpeza, de higienização e de proteção que permitimos que nesse momento adentrem a nossa casa. Convidamos os índios, itaporãs, brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Todos eles possam limpar todos os ambientes, passando desde a entrada da nossa casa, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, impureza, formas, pensamentos, miasmas, queimando com seus incensos, com suas ervas, purificando todos os locais, passando por salas, banheiros, cozinhas, deixando todos eles muito limpos, prontos, harmonizados para este estudo de logo mais. Vamos nos ligando também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando, protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós vemos nosso lar em uma redoma, protegida. No topo dessa redoma a gente vê um farol bem luminoso, uma bandeira branca hasteada, para que a espiritualidade possa vir de onde estiver, e naquele ambiente, naquele momento, acontece um evangelho no lar. Que a espiritualidade maior possa se fazer presente, trazendo outros irmãos para acompanhar esse nosso estudo. E assim agradecemos também a presença das fraternidades de professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes, de Sheila, de Meimei, tantos outros veneráveis ao qual somos gratos por nos auxiliarem, estarem presentes neste momento. Nos ligamos aos apóstolos, os primeiros cristãos, irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, no aprendizado com o Cristo. Nos ligamos também a Paulo, Maria de Magdala, esses queridos que são verdadeiros exemplos de transformação moral, de dedicação a Jesus, a sua palavra, para que hoje pudéssemos estar juntos, reunidos em seu nome. Nos ligamos à nossa Mãe Maria de Nazaré, nossa querida, que nos conforta, que nos acalma no momento de desespero, no momento de sofrimento. Ela nos envolve em seu manto, que nos acalma, que nos tranquiliza, nos traz confiança e serenidade.
com ela vamos até o Cristo, ao qual somos gratos pelo Evangelho ensinado, por todos os ensinamentos que nos deixou, para que pudéssemos hoje estarmos aqui juntos, em busca da nossa melhora, da nossa evolução espiritual, para nossa transformação, deixando de lado o nosso antigo eu em busca do novo homem. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos mais este dia. Agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. E gratos do fundo do coração nós Te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o nosso Evangelho. Eu estou falando, os espíritos hoje estão envolvidos aqui, ó. Abriram um software que não existia e agora pararam a música. Caramba, hoje está movimentado aqui, ó. Travou tudo. Depois eu vou reiniciar. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Sejam bem-vindos. Pessoal que entrou aí durante a nossa prece. Eu vou recuperar ainda essa musiquinha aqui, ambiente. O YouTube travou. Travou o YouTube. Incrível. Hoje tá bom, viu? Manifestação espiritual. Tô brincando, tá, gente? Eu acho só. Se cair algum livro atrás de mim, alguma coisa, a gente pode confirmar essa presença. A gente fala brincando, mas é sério, né? Quem vira e mexe acontece alguma coisa nas lives lá do Cantinho Espírita, eventualmente aparece alguma coisa assim. Deus me livre, mas quem me dera, né? Aí não quer rolar hoje o YouTube, travou de novo. Eu, hein? Ah, Graça, que bom, né, Graça? Que sentimos todas essas vibrações aqui. É pra gente estar conectado mesmo, né? Essa preparação é muito mais pra gente se desligar do que a gente está acostumado a vivenciar. Porque seria muito simples, né? A gente chegar aqui e já fazer um estudo do Evangelho, que é um estudo moral, um estudo profundo. Querendo ou não, é importante a gente estar conectado, né? Essa prece, essa preparação, ela tem esse objetivo. Que nós possamos não só nos ligar à espiritualidade, mas que a gente possa também se conectar. Né? Conectar a todas as pessoas que estão envolvidas no Evangelho. A Rosemary Marinas disse: durante o Evangelho os espíritos se acalmam. É verdade, né? Tem também esse caráter, né? Porque querendo ou não, nós estamos fazendo o Evangelho para nós e para aqueles que estão desencarnados entre nós. Mas chega de blá blá blá, vamos para o nosso estudo. O nosso estudo hoje ele é curtinho, o texto é curtinho, mas tem muitos ensinamentos para a gente trocar ideia depois. Então, Evangelho na mão para quem quiser acompanhar. Nós vamos então falar do item 6 do capítulo 9, a afabilidade e a doçura, instruções dos espíritos. Começando aqui, hoje nós só vamos ler o item 6, tá? Semana que vem tem outros ensinamentos no item 7. Então esse texto ele é trazido pelo espírito Lázaro, escrito em Paris em 1861. E ele diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, ser bom para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Vamos entender daqui a pouco o que significa isso. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas? O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando fala face a face,
se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso de seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo na intimidade e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Vários ensinamentos aí, essa afabilidade e doçura. Cada um que tiver um evangelho aí pode estar até estranhando, né, a afabilidade e doçura, mas dependendo da versão do evangelho o título vai ser diferente. Por exemplo, tem evangelho que vai ter o seguinte título, deixa eu confirmar aqui. Não vou ter. Mas enfim, não necessariamente vai estar como afabilidade e doçura. Mas vamos lá, vamos para o que interessa nessa noite. Então a gente tem que entender o que significa ter essa afabilidade, ter essa doçura. O que são essas virtudes que a gente está falando? Semana passada a gente falou sobre violência. Agora nós estamos falando do contrário, nós estamos falando de ser manso, pacífico, né? Não é disso que se trata o capítulo? Então, para a gente entender o que consiste então, né, essa atitude de ser afável, a atitude de ser doce, são atitudes pelas quais nós manifestamos benevolência para com os nossos semelhantes, para com o nosso próximo. Então, ser afável, ser doce é ser bom para com o nosso próximo. A benevolência, ela é uma extensão do sentimento, daquele sentimento de amor ao próximo que nós temos pelas criaturas. Então, quando nós temos aquele afeto, aquele carinho, aquele amor, transmitimos esse amor ao próximo, nós somos agradáveis, somos dóceis, somos mansos. É disso que se trata essa parte do Evangelho. Mas, aí tem sempre os mas, e é aí que a gente é cutucado, é aí que a porca torce o rabo aí para o nosso dia a dia. Todas as criaturas são agradáveis, são afáveis, são doces, benevolentes com o próximo. Todas as criaturas são. Eu fiz essa enquete hoje. E aí eu falei, vamos ver o que o pessoal está dizendo. Primeiro eu perguntei lá se o povo se considerava violento. Olha a quantidade de pessoas que não se considera violenta. 83%. Só que na sequência eu coloquei um post de um texto que eu li na semana passada. Um texto extremamente pertinente, né? Um texto importante, que fala de pequenas violências que nós temos no nosso dia a dia. Como responder com rispidez, como ser mal educado. São formas de violência. Quando a gente fala de violência, a gente pensa em grosseria, né? Em falta de educação, mas num nível grande. A gente fala em a violência de mão armada, né? Essa violência explícita que a gente vê nas redes sociais, na televisão. E não esquece, né, das pequenas violências que nós cometemos no nosso dia a dia. E aí esse texto traz justamente para o contrário, né, para o outro lado, que a gente consegue ser agradável. Eles são contrapontos, né? É impossível a gente ser agradável, educado e calmo o tempo todo. A gente pode se considerar, nós podemos nos considerar pessoas boas, mas a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Se a gente for prestar bastante atenção, a gente vai ver que a gente às vezes não está bem, dá um coice, né? Responde de uma forma mais grosseira, e é aí que entra o ponto. Quer dizer que toda criatura consegue ser assim o tempo inteiro? Não consegue.
Primeiro porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos num planeta onde a matéria predomina, né? E aí não tem como, a gente acaba entrando nessa energia. A gente não consegue ter os nossos sentimentos sublimados o tempo inteiro, né? Não conseguimos manter aquele estado zen o tempo todo. A gente, eventualmente, acaba sendo grosseiro. Que momentos são esses? Momentos onde a gente, às vezes, não está tão bem, momentos onde a gente está num ambiente que está desse jeito, tumultuado, e essa energia, se a gente não estiver muito concentrado, a gente acaba pegando essa energia também e acaba entrando nessa vibe. Então existem momentos para isso. Muitas vezes essas atitudes não passam de aparências, atitudes boas, eu estou querendo dizer. Mas cedo ou tarde elas são desmascaradas pelo verdadeiro caráter do indivíduo. E quando a gente fala verdadeiro caráter, parece até que a gente está falando, essa pessoa aí ela é ruim, mas aparenta ser boa. Não, tem as pequenas, né, as pequenas mudanças que nós temos. Nós usamos pequenas máscaras no nosso dia a dia. Cada um de nós usa uma máscara na nossa casa, usa uma máscara no nosso trabalho, porque a gente meio que se veste com as necessidades que nós precisamos naqueles ambientes. Isso quer dizer que nós somos duas caras? Não, nós temos uma essência. O importante é nós sabermos quem nós somos e o que nós queremos, né? Nós queremos nossa melhora, eu quero a minha melhora. Acredito que cada um de vocês também. E como que a gente pratica isso no nosso dia a dia, sendo que cada ambiente tem uma energia diferente e a gente acaba sendo envolvido por elas. E nem sempre a gente vai estar atento, sempre esperto, nossa, isso aí faz mal para mim, deixa eu mudar de ambiente, deixa eu ir para outro lugar, deixa eu ficar longe dessas pessoas que às vezes não fazem tão bem para mim. Às vezes a gente não consegue ter essa chavinha, essa percepção. Mas também tem aquelas pessoas que de fato são mascaradas, né? Elas na sua frente são uma coisa, querem transpassar uma coisa e nas suas costas são outras. E se a gente toma um golpe dessas pessoas, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ficar esperto, a gente tem que ser afável, a gente tem que ser doce, mas a gente não pode ser trouxa, não é verdade? A gente tem que tomar muito cuidado, não é? É isso que Jesus nos ensina, que a gente tenha atenção e que a gente dê a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Não que eu vou dar um troco para essas pessoas, mas que eu não vou dar a mesma atenção que talvez as pessoas que me tratam com mais dignidade, são menos falsas, elas mereçam, mas eu também não preciso desmerecê-la. A educação e a frequentação no mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. É aquilo lá, cada ambiente que eu estou eu me visto de um jeito diferente, né? Eu me moldo, me preparo de um jeito diferente. E quais são os momentos em que a gente às vezes sai desse momento nosso de estado que às vezes a gente está bem e a gente cai nessa máscara. E a gente acaba sendo grosso, sendo mal educado, quando a gente é cutucado. Quando alguém fala alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que nos faz mal, que a gente sabe que lá no fundo mesmo, é uma verdade, a gente está meio que maquiando. Quando a gente é exposto, quando a gente é exposto a alguma coisa, uma fraqueza nossa, e a gente não gosta de ser tocado, ou então, quando a gente tem poder. Quando dão poder pra gente começa a destratar as pessoas. Todos esses momentos são situações onde a gente é colocado à prova, né? Essa nossa doçura, essa nossa afabilidade, ela é colocada à prova. Será que a gente consegue perceber no nosso dia a dia? Porque a gente lida com gente de tudo quanto é jeito. Desde a nossa casa, que tem uma hierarquia, quanto no nosso trabalho, tem uma hierarquia. Aonde a gente vai, existem hierarquias, existem regras nesses lugares. E aí a gente tem que prestar atenção como nós trabalhamos com essas pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes, a gente tem aquela questão da cortesia, né? De ser educado, de ser polido, para ter um bom relacionamento. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não vise a obtenção de resultados. Qual é o resultado que eu quero sendo educado? Qual é o resultado que eu quero ou que eu percebo de uma pessoa sendo educada para mim? Troca de gentilezas, não é verdade? Agora, quando tem um interesse aí,
Ah, eu vou fazer um favor para aquela pessoa porque eu sei que se eu fizer um favor, depois ela fica me devendo um. Fui colocado numa situação dessa esses dias. Ó, esse cara aqui é o fulano de tal, é filho de não sei quem, vamos cuidar dele, vamos tomar mais cuidado, vamos tentar ajudar essa pessoa que está com umas dificuldades, porque se a gente ajudar ele trabalha em tal lugar, ele pode ajudar a gente. Isso dura, gente? Isso perdura? Tem prazo curto, funciona, pode funcionar, mas tem tempo de expiração. Então assim, que a gente consiga fazer isso sem esperar nada do próximo, né? Que a nossa educação, que a nossa cortesia, ela seja simplesmente igual para todos, né? Desde a minha filha a hora que eu acordo até o porteiro do meu prédio a hora que eu vou dar boa noite e chego em casa. Desde a faxineira lá do meu trabalho até o meu chefe, que eu seja educado para com todos. Ah, mas isso é ser político. Claro que é ser político. Nós estamos num lugar onde a gente trabalha, né, as políticas dos nossos... Mas eu não estou tratando isso com interesse. O único interesse que eu tenho em relação a isso é que as pessoas que estão envolvidas comigo devolvam dessa mesma forma. E existe o risco delas não devolverem essa mesma tratativa. E é aí que a gente tem que estar preocupado, né? A gente tem que estar atento. Preocupado não, que a gente tem que estar atento só. Para justamente não cair aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem que ser bom, mas a gente não pode ser trouxa. O mundo está cheio das criaturas que têm lábios nos sorrisos e o coração venenoso, né? Cuja língua de ouro falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Como que a gente deve agir então com essas pessoas que a gente vende bondade, mas que elas nos devolvem com aquilo que a gente não espera? Nós temos que usar da compreensão, da bondade para com essas criaturas, que nós possamos perdoá-las e auxiliá-las através do bom exemplo que a gente possa oferecer ao compreender do erro que cometem. Por quê? Porque amanhã o errado pode ser nós. Nós podemos ser essas pessoas que cometem esses erros. Por quê? Voltando lá no começo, a gente não é perfeito, e aí a gente está buscando essa afabilidade, essa doçura, mas no dia a dia a gente às vezes ainda fala mal do outro pelas costas, a gente tem pensamentos impuros em relação a determinadas pessoas, sentimentos de rancor, sentimentos de ira, sentimentos de ódio, que fazem parte. Não tem como a gente, numa chavinha, mudar isso, né? Do dia para a noite deixar de ser assim. Não, a gente tem que ir deixando de ser assim. E é um trabalho contínuo e que a gente não consegue fazer essa mudança rapidamente e bruscamente. Então, nós ainda estamos nesse processo de transformação e vamos continuar caindo em erros. Por isso que a gente tem que, naquele momento em que eu percebo que o outro teve uma falha, compreender que aquela falha pode ser uma falha nossa no futuro. E aí a gente tem que ter o mais difícil de tudo isso, né? Que é tratar essas pessoas com muito respeito, com muita dignidade, sem destratá-las, e que para a gente consiga alcançar esse degrau mais alto, a gente precisa ter disciplina. Mas é uma questão de percepção nossa, né, dos momentos em que a gente não é muito bom, que a gente não é muito legal, com quem a gente faz isso, e a gente vê no resultado. O resultado no dia a dia é que faz a diferença. Você pode perceber, se você tem alguém na sua vida que você não tem uma simpatia, que você não gosta, e que em algum determinado momento você entrou na seguinte reflexão e falou: a partir de hoje eu vou deixar de ter embate com essa criatura. A partir de hoje eu vou tentar tratá-la melhor, apesar dela não fazer essa parte. Eu vou tentar mostrar para essa pessoa o meu melhor, para que ela não me veja mais como uma pessoa de risco. Quando a gente faz isso, é natural, gente. As coisas mudam. Quem já teve essa experiência pode
trazer ela e comentar e dizer o quanto isso de fato acontece, né? Porque o mundo muda quando a gente quer mudar. Essa é a grande verdade. Somos um grão de areia, mas a gente consegue mudar o que está ao nosso redor. E a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de pensamento, as nossas reflexões, elas fazem com que as pessoas ao nosso redor mudem também. Eu vejo isso no meu dia a dia, gente. Vejo isso no meu dia a dia. Claro que tem uma outra questão. A outra pessoa tem que querer mudar. Não adianta nada eu ser transformador e a pessoa do outro lado ela não estar proposta para isso. Mas a partir do momento em que a gente coloca as cartas na mesa, né? Quem gosta de vivenciar relacionamentos conflituosos? Acho que ninguém, né? Quando a gente coloca as cartas na mesa, quando a gente puxa essas pessoas para uma conversa franca, uma conversa aberta, sem riscos, isso pode ajudar. Mas se a gente não tiver essa abertura, nem sempre isso vai acontecer. Por mais afável e doce que a gente seja, não vai acontecer. Tem um texto muito legal aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar só o finalzinho dele. Eu vou fazer uma postagem dele durante a semana. Eu fiz uma adaptação, é claro, né? Ele chama-se Diálogo Curativo. É de um livro chamado Caminhos da Luz, de Chico. Deixa eu confirmar aqui. Caminhos de Volta, Diálogo Curativo. E Emmanuel, ele acaba trazendo algumas dicas, né? De que as nossas conversas durante o nosso dia com as pessoas, elas podem ser transformadoras. E aí ele diz o seguinte, a postagem vai trazer exatamente isso, o texto é mais longo, eu dei uma adaptada. Ela fala o seguinte: todos somos enfermos da alma e devemos ser medicados, acima de tudo por diálogos curativos, ou seja, conversas fraternas. Quanto mais perturbados estiverem os ambientes que nós frequentamos, maior será o nosso desequilíbrio mental. Quanto mais desarmonizados nós estivermos, mais do que nunca nós vamos precisar de uma conversa curativa. E essas conversas, elas são capazes de suprir dores e obsessões causadas por nós, entre nós, né? Sempre pensando que nós também somos causadores dessas dores. Então, assim, são reflexões claras assim para o nosso dia a dia, de comportamento que a gente pode começar a ter. Aí eu vou trazer dois textos, todos de Chico, né? Acho que um é de Emmanuel e outro de André Luiz. Deixa eu confirmar aqui. Vou trazer esse aqui. Se chama Se Você Pensar. É de vários espíritos. Deixa eu ver quem assina no final. André Luiz. Tá, vamos lá. Ele diz o seguinte: se você pensar, André Luiz, diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que saem da sua boca, nem de leve você passará sobre o assunto. Diz que o amigo praticou um erro grave, nem de leve passará sobre. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer, simplesmente por fugir à oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz haver sofrido pesada ofensa, entretanto, se pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará incontinente as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos que os familiares lhe tributam às horas, mas se você pensar nos incômodos que a existência tem exigido para todos eles, não terá gosto de reclamar. Você diz que os sacrifícios são muito grandes em favor ao próximo, no entanto, se pensar nas vidas que morrem diariamente para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais disso. Diz você que as necessidades são invencíveis. Contudo, se pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes,
com as sobras da sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz que não pode ajudar na benevolência, em razão da velha enxaqueca, contudo, se você pensar naqueles que jazem nos leitos dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará o concurso. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas se você pensar nos 1440 minutos que você possui a cada dia para viver na Terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo assunto de falta e perdão, que nós não demoremos olhando para os outros. Pensemos primeiro em nós próprios e, se for o caso, que nós façamos o silêncio para que o mal não seja contínuo, né? Para que ele seja extinto. Então, às vezes a gente reclama, né, daquelas pessoas que são agressivas nas palavras, que falam demais, mas eu sou assim também no dia a dia. Quais são as situações que me colocam dessa forma? E todos nós temos um pouco disso. Vamos lembrar lá daquela postagem das pequenas violências que praticamos. A questão das pequenas ações que nós fazemos, que são ruins para nós e para com o nosso próximo. Aqui fala de ter das pessoas que às vezes falam mais do que deviam. Tem um companheiro no trabalho que ele tem um péssimo hábito de brincar com as pessoas, mas uma brincadeira não sadia, isso incomoda. Ninguém nunca falou, não brinca mais assim comigo que eu não gosto, tirando eu. O dia que eu cheguei e vi aquelas pessoas fazendo esse tipo de brincadeira, eu já falei, comigo ninguém brinca. Não tenho e não dou liberdade para esse tipo de brincadeira. Isso nunca aconteceu comigo, mas eles já não tinham mais limite entre eles. Só que tem essa pessoa que brinca, quando as pessoas fazem qualquer tipo de brincadeira com elas, pergunta se ela gosta. A pessoa se transforma, se revolta, fica brava. Então, assim, que a gente também saiba colocar os limites do nosso respeito, né? Para que não caiamos nisso. Então, assim, esse texto nos traz vários exemplos de coisas que a gente reclama, que se nós pensarmos direitinho, a gente tem muito para oferecer, a gente tem muita oportunidade. Mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta, mesmo das dificuldades que a gente tem, nós temos muito potencial, nós somos muito transformadores. E a Matilde disse aqui, é verdade, quando mudamos o nosso comportamento, o outro fica desarmado, a energia muda. É isso aí, experiência vivenciada. E para a gente encerrar, aqui o nosso texto do nosso Vivendo o Evangelho, ele diz o seguinte: respeite a opinião alheia, mas conserve os próprios princípios. Conseguimos respeitar a opinião do outro, mesmo sabendo quais são as nossas verdades? Conseguimos. Né? A partir do momento que a gente não entra nas discussões fúteis, porque querendo ou não, a gente não vai conseguir mudar o outro simplesmente na nossa palavra, na nossa mudança. As mudanças têm que ser por ações, né? Não por discussões e não por palavras. A palavra ela serve para auxiliar, para confortar, não para tentar mudar a opinião de alguém. Evite a discussão familiar, mas não seja cúmplice do erro. Releve a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Conserve com educação, mas não despreze a verdade. Conserve não, converse. É engraçado que às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e a gente perde um pouco dessa educação, né? Mas às vezes também com educação entra a soberba, e é o que ele traz aqui. A gente tem que tomar muito cuidado como a gente traz. Nós não somos os donos da verdade absoluta, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala. Cultive a gentileza, mas não haja com hipocrisia. Tenha compaixão, mas não se esqueça do bom senso. Fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Ajude o próximo, mas conheça os seus limites. E os limites, não os limites do próximo, os nossos limites. Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Às vezes a gente tem tanta empatia pelas pessoas que a gente quer
fazer com que todo mundo esteja bem. E a gente também tem que estar bem. Então é importante que a gente saiba quais são os nossos limites para que nós não fiquemos desgastados emocionalmente, energeticamente, para que a gente tenha sempre pilha para nós e para os outros. Faça o possível para viver a fraternidade pura em qualquer situação, sem apelos a expedientes artificiais. A afabilidade é um compromisso com o amor autêntico e não simples regra de etiqueta. Não é simplesmente educação, ser agradável. É um compromisso com o amor. É aquilo que a gente falou, né? A gente vendendo isso com muita sinceridade, com muita transparência no nosso dia a dia, nós conseguimos fazer com que as pessoas percebam isso também. E esses relacionamentos que às vezes as pessoas têm medo da gente, acham que a gente está fazendo isso por interesse, não. Elas vão perceber que isso faz parte de nós. Nós somos assim, nós queremos ser assim se a gente ainda não é. É a nossa busca por transformação. A Luana Sampaio diz que está em processo de mudança com uma pessoa que vive armada em ambiente de trabalho. Eu acho que esse relacionamento que a gente tem, né, com as pessoas armadas, seja no ambiente de trabalho, seja na nossa casa, no nosso convívio geral, um vizinho, ele é uma luta diária, né? E é uma luta diária para a gente mostrar que, olha, gente, ó meu cara, ó minha cara, eu tô desarmado, né? Tô aqui de peito aberto. Vamos tentar resolver isso aí? O que você faz para mim não me faz bem. E o que eu não sei eu sei, o que eu faço para você também não te faz bem. Então vamos colocar isso em pratos limpos. Vamos tentar transformar essa relação desgastada e ruim em uma relação melhor. A gente não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa. A gente não precisa andar junto, ser best friend. Não precisa. A gente simplesmente precisa viver em paz, né? E esse tipo de situação resolve muita coisa. Eu gosto de conversar lá no meu trabalho e em outros lugares que eu já trabalhei, né? Vi a liderança fazendo muito isso, que é uma situação que a gente fala politicamente de acariação. Uma pessoa vai lá e fala mal de uma pessoa, essa outra pessoa vai lá e fala mal dessa outra pessoa. Bota essas duas juntas e vamos ver se elas vão continuar falando a mesma coisa. Se elas vão continuar se embatendo ou se a fala das duas vai ser igual, ou se elas vão se contradizer. É uma forma de fazer com que aquela situação, claro, quando existe uma situação ruim entre elas, né? Faça com que elas percebam que ali está todo mundo junto. Todo mundo precisa se dar bem, né? Porque quando a gente está no ambiente de trabalho, quando a gente está na nossa casa, no trabalho a gente precisa que o ambiente seja positivo para que o trabalho funcione, não é verdade? Na nossa casa que seja positivo, porque a nossa casa é o nosso aconchego, é o nosso porto seguro. Quem gosta de viver num ambiente tumultuado, quem gosta de viver num ambiente difícil, de discussão, de conflito constante? E se essa pessoa não quer essa transformação, não quer essa mudança entre vocês, se ela não for a pessoa que vai mudar, quem vai mudar? Que sejamos nós. Que nós possamos dar esse primeiro passo, respeitando, como um dos textos que nós lemos aqui diz, né, que a gente respeite essas pessoas, as opiniões dela, o que elas acreditam, e nós vamos tocar o nosso barco. A gente vai seguir a nossa vida da melhor forma possível, tentando manter essa relação, se ela é obrigada, é claro, dentro da mais harmonia possível. E se ela não for possível, e se ela for desgastante pra gente, se ela for prejudicial pra gente, que a gente faça o possível pra gente se desvincular. Porque, querendo ou não, a gente também não precisa, né, se manter numa situação onde a gente, como a Luana Sampaio disse, nos gere doenças psicológicas, ansiedades, depressões, né, que a gente mentalmente consiga estar sadio para tocar a nossa vida, o nosso barco. Certo?
Maravilha, se alguém quiser colocar mais alguma colocação, se alguém quiser colocar mais uma colocação é boa. Se alguém quiser escrever mais alguma coisa, alguma vivência, fica à vontade. Mas é bem por aí mesmo, que a gente consiga ter essa cabeça bem aberta. Vamos ver qual que é como o que ele diz aqui em relação à conclusão desse texto. A benevolência para com os semelhantes é o fruto do amor ao próximo e se manifesta por essa afabilidade e doçura. Virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas. Daí a necessidade de cultivá-las e aplicá-las em nosso comportamento diário. Lembrando que semana que vem a gente vai falar exatamente sobre uma virtude que a gente precisa junto dessas, que é a paciência. Acho que é a virtude que a gente constantemente precisa, né, no nosso dia, em todos os momentos. Por mim, é confirmadíssimo. Eu preciso de paciência o tempo todo, né? Aí, para algumas pessoas, não, mas você é muito tranquilo, você é muito paciente. De fato, para muitas coisas a gente aprende com a vida. É que tá, né? Quais são as lições que a vida já nos deu? A gente ter esses aprendizados. Sou muito paciente com um monte de coisa. Com pessoas no trabalho, com algumas situações que antes me deixavam nervoso e não me deixam mais. Mas tem outras que, obviamente, né, a gente fica doido. Eu ainda fico doido quando eu tomo uma fechada no trânsito, né, quando eu vejo alguém cometer uma imprudência na minha frente, colocando em risco a minha vida. Quando a gente é colocado numa situação onde a gente... Essas situações mesmo que o texto trouxe, né? É questionada a nossa autenticidade, questionado quem nós somos. É colocado uma situação onde a gente às vezes não tem muita habilidade para lidar. E óbvio que a gente perde a paciência, né? Com as pessoas, com as situações. E é sobre isso que a gente vai falar na semana que vem. Acho que vai ser bem cheio, bem recheado mesmo o estudo da semana que vem. Olha, Luana, não é só você que está precisando disso. Acho que todos nós estamos precisando e todo dia. Acho que se a gente falar sobre isso todo domingo, toda semana a gente vai estar meio que necessitado disso. E o mais legal de tudo é que uma hora a gente não vai mais precisar disso. É que nem quando a gente vai no centro espírita e vai ouvir uma palestra. Aí a gente vai ouvir a palestra e fala, pô, mas de novo esse tema? Mas eu já ouvi essa palestra inúmeras vezes. Eu já sei até, às vezes, se é o mesmo palestrante, eu já sei até o que aquele cara lá fala. Aí a gente pensa, nossa, mas era isso que eu estava precisando ouvir? É a lição que às vezes a gente tem ainda para trabalhar em nós mesmos. A gente ouve porque a gente costumeiramente está lá para ouvir, entrar para um lado e sair pelo outro. Ouvir, entrar pelo lado e sair pelo outro. E não pratica, não vivencia. E é por isso que a gente, costumeiramente, que a gente sempre ouve esses temas, que a gente fala, meu Deus, de novo essa parte do Evangelho, as pessoas que abrem o Evangelho por acaso, né, e repetem. É muito legal isso. Mas é exatamente isso, é o que a gente está precisando. Fran, pois é. Nós também precisamos escutar sobre isso, como eu falei, todos os dias, todos os momentos. E a gente precisa disso, não só lendo aqui que nem os domingos. E, cara, se a gente sabe que a gente tem essa dificuldade para trabalhar, que a gente use ferramentas para isso. Como é que eu consigo usar? Quais são as ferramentas que me trazem a paciência? E depois a gente pode falar mais essa semana que vem. Essa afabilidade, essa doçura. A gente tem mecanismo que a gente está fora do eixo. Como que a gente volta para o eixo? A gente tem a prece, é uma forma de voltar a si. A gente tem o passe no centro, para quem tem possibilidade de ir no centro para tomar um passe. A gente tem a meditação, que é muito bom. Então assim, e a prece não deixa de ser uma meditação, uma forma de meditar. Querendo ou não, a gente meio que se conecta com a espiritualidade. Qualquer meio que faz com que a gente se conecte com a espiritualidade é uma forma da gente conseguir se
voltar para o nosso eixo, né? Para o que a gente é. E essa é a grande dificuldade do nosso dia a dia, é a gente lembrar disso. Porque é fácil falar aqui agora, estou falando com vocês, mas nos perrengues do meu dia a dia eu esqueço também. Né? Porque a gente não está tão conectado, às vezes a gente está muito envolvido naquela situação e mentalmente a gente se esquece, né? Lembra depois, putz, eu podia ter feito isso e tal. Mas é um exercício, é um trabalho diário. Obrigado, Cristiano Formiga, valeu, meu irmão. O Bruno, fica calmo, Rafael, tá osso mesmo. Tem coisa que a gente mexe bastante, por exemplo, a semana vai ser uma semana turbulenta em relação à questão política. Quem tem desavenças políticas, nossa, vai ser um trabalho de paciência demais para todos, porque vai mexer com as nossas emoções, aí, os relacionamentos que a gente tem. E esse tema é muito amplo, muito corriqueiro. Paciência é um exercício diário. Muito bom, agradecido por nós nos proporcionar esses ensinamentos. Eu que agradeço a companhia de vocês, viu, Graça? Se vocês não estivessem aqui, eu também não estaria. Mentira, eu teria que estar aqui. É uma responsabilidade, um compromisso perante a espiritualidade. Porque, querendo ou não, além de eu estar falando e vocês estarem escrevendo para nós, entre nós, tem os nossos irmãozinhos aí que a espiritualidade também traz para acompanhar esse estudo. Que todos saiamos aprendizes desse momento, certo? Então, nesse momento, vamos para as nossas vibrações, vamos para o nosso encerramento. Convido a todos mais uma vez, vamos respirar, relaxar, acalmar os corações. Vamos fechando os nossos olhos, nos posicionando numa posição mais confortável. E vamos mais uma vez nos ligando à espiritualidade, sentindo sair de nós uma energia positiva, uma vibração boa, que nós possamos sentir essas energias, essas vibrações emanando de nós, saindo da palma das nossas mãos, do topo das nossas cabeças, que essas vibrações amorosas cheguem até a mão da espiritualidade amiga, que eles possam fazer a distribuição, direcionando para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que vivem em conflitos, passam por guerras, por fome, misérias, o povo afegão. Vibremos pelo nosso país, pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, tão rica de recursos, mas tão doente na sua população. Que possamos, sob a luz de Jesus, a paz de Maria, que possamos absorver o sentido de pátria do Evangelho, possamos colocar a moral do Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, e não apenas debaixo do nosso braço. Pedindo que a vibração da espiritualidade alcance os nossos dirigentes, a nossa classe política, que possamos vibrar por aqueles que estão nas ruas, ao relento, que não tem onde dormir, que estão na drogadição. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos encarcerados na prisão, pelos idosos que estão longe das suas famílias, que estão adoentados. Vibremos por aqueles que estão doentes em suas casas, nos hospitais.
Vibremos pelos doentes pelo Covid, que estão na UTI. Vibremos por aqueles que conseguiram vencer a doença. Pelos profissionais que estão na linha de frente, combatendo a Covid. Vibremos por aqueles que desencarnaram. E por aqueles entes que perderam os seus queridos. Vibremos também por aqueles irmãos que não puderam estar presentes aqui hoje. Por aqueles que vão acompanhar esse Evangelho em outro momento. Vibremos por aqueles que estão nas nossas casas. Pedimos permissão para o Pai, para que vibremos por nós mesmos. Que a sua vontade possa ser feita sobre nós. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as águas, colocando nelas os remédios necessários para a nossa melhora física, espiritual, que possamos sair reenergizados desse encontro, que durante essa noite nossa bateria possa ser recarregada para mais uma semana, e pedimos ao Pai que nos fortaleça, que possamos estar envoltos, para que possamos manter essa proteção ao nosso redor, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Que sejamos luz aonde quer que a gente vá. E assim encerramos agradecendo e dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Espero que todos estejam bem, que tenham uma noite abençoada e uma semana incrível, para que juntos estejamos reunidos mais uma vez na próxima semana. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.